como é que funciona a questão do comissionamento, né? O que é utilizado? Qual é o padrão que a gente adotou e que é algo que já é uma prática nos Estados Unidos? Lembra que eu falei no começo da apresentação que a minha licença é da Flórida? Então, você acha que eu tenho gente que procura Nova York? Tem. Tem gente que procura Califórnia? Tem. Tem gente que procura Texas? Tem. Eu não tenho licença nesses lugares, mas eu tenho colegas lá. Alguns brasileiros que vão atender o meu cliente, o nosso cliente, tão bem quanto a gente. Então, eu indico. E daí para frente, eu confio nele. E eu vou receber um referral, que a gente chama, um comissionamento, de indicação no final do processo. Então, é uma prática muito comum. Eu tenho amigos que também trabalham muito com o mercado estrangeiro, que eles ganham mais dinheiro de indicações do que de venda própria. Está previsto na regulamentação da nossa lei, que rege a nossa profissão. Nós só podemos pagar para profissionais licenciados, senão a gente está cometendo um crime. O pagamento é feito após o fechamento, no valor de 25%. Eu fiz um exemplo que eu vou mostrar matematicamente para vocês entenderem. Tem gente que fala, mas não é 50-50? Aí eu brinco assim, e eu vou brincar com vocês. Quando a gente fizer 50-50 do trabalho, aí eu topo, de verdade. Mas, hoje em dia, tem funcionado muito bem, o pessoal está muito feliz. A gente usa um formulário que é previsto também pela nossa associação, e o pagamento pode ser feito lá nos Estados Unidos ou aqui. Se você tem conta no exterior, a gente pode pagar lá, não tem problema nenhum. E os documentos são anexados, e aí eu, por exemplo, como broker, tenho que guardar isso pelo menos 5 anos, tá? Para as auditorias. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o valor do imóvel como esse, uma casa, de $500 mil. Você vê que ela está quase terminando a construção. A nossa comissão é 3%, que é aquela metade que eu falei. Então, nesse caso, dá 15 mil. O parceiro do Brasil, ele fez a indicação, ele vai receber 25% desses 15 mil, que é 4.500. E a gente fica com os 10.500 em dólar. Esse é um exemplo em dólar. Tá? Então, essa é a sistemática. Claro que se a gente ganhar uma comissão maior, é tudo proporcional, porque está em percentual isso. Pode fazer outras combinações? Pode. Mas isso vai depender muito, a gente vai depender muito da conversa e da evolução da parceria, né? E realmente tem gente que hoje faz isso constantemente, vai para lá, conhece os empreendimentos, abre empresa lá. Existem vários níveis de parceria. Mas essa é a prática que a gente adota com os colegas do resto dos Estados Unidos, e a gente tem adotado também com os nossos colegas daqui. Desculpa que você perguntou? A gente vai deixar as perguntas para o final, anota, mas eu vou responder essa dela. Ela está perguntando se essa comissão recebe alguma tributação. Se você tiver empresa nos Estados Unidos e receber pela empresa que você tem lá, que é uma filial daqui, depois, no final do ano, como uma empresa da Flórida, estrangeira, você vai prestar contas com o fisco de lá. Se eu te pagar aqui, é uma renda sua, você vai fazer a declaração, mas no pagamento, não. No pagamento, ele não tem. Tá? Eu queria mostrar isso. Eu queria mostrar para vocês, rapidamente, alguns números estatísticos do que está acontecendo no mercado da Flórida. Porque é uma grande oportunidade para vocês pegarem esse momento, que há muito investimento, não só do Brasil, de outros países, e vocês que estão aqui em São Paulo, muitos argentinos. Hoje, a estatística, no último congresso que eu tive, em novembro de 2013, teve um congresso internacional que eu participei, e o Brasil e a Argentina são os compradores número 1 da área de Miami, seguido depois de russos, venezuelanos e tal, mas o Brasil está top com a Argentina. E na minha região, que eu moro em Orlando, é Brasil e Venezuela. Tá? E a gente sabe que aqui, perto de vocês, tem um monte de argentino, um monte de venezuelano, um monte de
sul-americano que está fazendo investimento no exterior. A gente recebe como resultado dessa associação, né, de sermos realtors, a gente recebe uma estatística do que está acontecendo no mercado todos os meses. Aqui, só para vocês entenderem, por exemplo, é uma avaliação de agosto de 2012 até agosto de 2013. Eles acabaram de colocar esses números. Ah, desculpa, está até janeiro de 14. Então, lá no comecinho, volta um pouquinho só a coluna. Qual é o valor do juros médio? É a primeira coluna. Estava 3,78, 3,58. Isso é o juros anual de um financiamento. Hoje em dia, se você puder baixar um pouquinho, nós estamos na faixa de 4,47. Tá? E isso, quando é média, é porque é um juros muito bom. O brasileiro paga mais. E quem não tem crédito bom nos Estados Unidos também paga mais. Não é porque é estrangeiro, não. Você tem que ter... ou o estrangeiro tem um risco e a pessoa que não tem bom crédito lá também então sobe um pouco mais. Mas essa é a média. Então, aí, lá embaixo tem o total de imóveis à venda, estoque, naquela região de Orlando, 9.927. Quais estão ativos? Eles estão com um contrato já, mas ainda não está finalizado, porque está dependendo, por exemplo, de um financiamento ser aprovado. Então, tem 518. Quantos novos imóveis entraram à venda? 3.931. Quantos novos contratos, ou seja, quantas novas propostas foram feitas e o contrato já está em vigor, esperando a documentação ficar pronta para o fechamento? 3.089. Né? E under contract também. Qual é a diferença? New contracts e under contract. Você sabe, Pri? Nossa, eu nunca prestei atenção nisso. Depois a gente tem... sim, desculpa. Propostas, exatamente, propostas e que já estão executados, os 6.460. Portanto, já foi aceita pelo vendedor. Que voltou para o mercado. Tá? Pessoas que tinham tirado do mercado, não quero vender agora. Aconteceu muito comigo, tipo, final do ano... não, Natal, não quero que ninguém fique entrando na minha casa. Fica um mês fora do mercado e voltou para o mercado, 741. O que o contrato entre o corretor e aquela pessoa expirou, 323, que desistiram de vender 857 e que foram fechadas em janeiro do ano passado, desse ano, agora, 1.800. E a média de dias que leva para efetuar uma venda, 72 dias. Então, a gente tem, como essa, a gente tem várias informações. Se você descer um pouquinho, tem um gráfico que aí mostra o que está acontecendo com o estoque ao longo dos anos, quantos foram vendidos, quantos novos imóveis foram à venda. Você dá para ver também por esse desenho. Podemos descer mais um pouquinho. A mesma coisa dos juros, né? E a gente vê como caiu os juros. Aí é uma história de 3 anos da média mensal de juros. Então, estava super mais alto em 2011, foi caindo, chegou no mínimo baixo em 2013 e agora já subiu de novo. Esse tudo que a gente conversou, mas mostrando agora em gráficos. Então, você tem, inclusive, argumentação, por exemplo, quando o cliente acha que a casa dele vale mais do que vale. Não sei se vocês têm esse problema aqui, mas a gente tem isso direto. Só a casa dele que custa caro, né? Mais do que todo mundo. Né? Aí a gente tem que mostrar as estatísticas. Olha, casas assim estão vendendo por tanto, nesse bairro é tanto, para poder não ter perda de tempo. Né? Eu já entrei aqui, olha, Rosana R. Almeida. Então, essa é a minha senha daquele site lá, o Fusion, que é o MLS, é um programa. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a facilidade. Nós temos aqui, só aqui do lado direito, onde está escrito Resources, tem tudo que você puder imaginar. Treinamentos online, acesso aos sites do governo, acesso por essas estatísticas todas que eu mostrei para vocês, uma série de informações. Depois, aqui em cima, você está vendo que tem um menu. Eu vou fazer uma busca com vocês, para vocês entenderem
olha a facilidade, e como eu admiro vocês. Então, eu vou fazer uma busca residencial, mas eu posso fazer residencial, comercial, propriedades que geram renda, terras desocupadas, aluguel, uma série de coisas que eu posso fazer o tipo de pesquisa. Mas como o nosso mais comum é residencial, então você imagina, eu sou meia aqui. Cadê? Ah, está indo. Então, aqui você tem uma relação de campos que você pode preencher para facilitar a sua busca. Então, por exemplo, aqui, onde está vermelhinho, é o que é obrigatório. Então, você tem que definir qual o condado, por exemplo, que você quer. Se é o condado de Orlando, que chama Orange, ou qual é a cidade, você pode ir pelo nome da cidade, aqui embaixo, ou você pode ir pelo zip code, que é o código postal, ou você pode ir pelo nome do condomínio, ou você pode ir pela faixa de preço. Então, você pode escrever, por exemplo, aqui, olha, eu só quero, deixa eu ver se eu consigo, eu quero coisas até $300 mil. Pronto, aí você faz assim. Então, já foi aceito. Ali em cima, vocês vão ver, ó, o que gerou. Tem 35.356 imóveis à venda. Mas está tão grande o número que ainda não dá para a gente gerar o relatório. Então, vamos diminuir aqui. Ó. Vamos, por exemplo, colocar, eu quero imóveis no mínimo de 3 quartos e no máximo de 4 quartos. Aí você faz assim, ó, olha lá, já diminuiu bem, né? Então, normalmente, a gente já sabe mais ou menos o que o cliente quer. E isso facilita muito o nosso trabalho. Ele quer com garagem? Quer com garagem fechada para quantos carros? Vamos colocar aqui, ó, 2 carros na garagem. Diminuiu, mas ainda é muito grande, porque atinge várias cidades. Então, para diminuir, o que nós fazemos? Como a gente conhece quais são os melhores bairros para a escola, para a temporada, para férias, para tudo, a gente já vai aqui e coloca. Ó. Então, eu vou colocar por exemplo, o zip code onde eu moro. 32819. Vamos ver o que vai dar. Deu só 16. Então, você consegue diminuir bastante. Aí, se você apertar aqui o resultado, ele vai me dar exatamente... Primeiro número é a identidade do imóvel. Esse é o número que a gente precisa saber para poder saber a história inteira dele. O status, então, nesse caso, eu só fiz busca de coisas ativas, mas eu posso, para fazer um estudo de quanto que vale aquela casa, eu posso fazer um estudo das que foram vendidas nos últimos 90 dias, naquele condomínio. É só preparar o relatório, já sei, eu já tenho um comparativo do mercado. Então, é muito fácil de trabalhar. Aí, aquela outra coluna, depois do código postal, é o tamanho do imóvel. Então, está lá, o primeiro é 1.475 pés quadrados, o H é de heated, de área aquecida, é embaixo de ar-condicionado. Não é toda a casa, não está contando aí terraço, terreno, nada disso. O preço, e aí quando você vê que está a flechinha, está para baixo, porque ele começou pedindo mais e já baixou o preço. Então, vocês vão achar, opa, esse dá para negociar, né? Está querendo vender. Aí, 3 quartos, 2 banheiros, nenhum lavabo, 0. O ano que foi construído, 1988, casa velha, piscina, não tem piscina, e o nome do condomínio. E aí vai, tem mais informação aqui, se você rodar aqui. Ó. Aqui você tem que tipo de imóvel que é. Se é uma casa residencial, se é um townhouse. Townhouse é aquelas casas geminadas, grudadas uma na outra. Que é geminada que fala, né? Depois, o imposto predial, é o taxes daquela casa. Quantos dias ela está no mercado. Depois ali, quanto eles estão, na verdade, cobrando por pé quadrado. Ó, tá vendo? LP... então, é o listing price, é o preço de venda por pé quadrado. Então, você tem... Hã? Deixa eu rodar lá para... Aí que você está vendo quem é o escritório que está vendendo. Olha lá, Keller Williams, Coldwell Banker, nessa coluna. A identidade do coisa, o nome do corretor, o código dele, né, a licença dele aqui, o agente ID... E aí você tem toda a informação do imóvel.
e quando foi atualizado pela última vez. Está vendo aquele lá, março, que aqui é o contrário, né? O mês sempre vem em primeiro lugar. Março, dia 6 de 2014. Então, eu vou ver os detalhes. Então, agora, eu vou ver o detalhe por cada imóvel. Então, eu estou no primeiro imóvel, naquele endereço lá, 7223 Spring. Aqui ele tem 13 fotografias. Você tem toda a informação. Eu posso clicar aqui, a fotografia fica maior. E aí você consegue ver a foto dentro. Você vê que é uma casa bem antiga. Ó, você vai vendo como é que ela está. A gente já vê só pelo tipo de piso, pelo tipo de persiana, tudo dá para ver. Então, com esse tipo de busca, você concorda que facilita um monte o nosso trabalho? E esse banco de dados é comum. E aqui eu tenho todas as informações. Aqui, inclusive, o estilo de venda, special sale. É um short sale. Vocês já ouviram falar no short sale? Que é muita coisa agora está na mão do banco, não está? Lá nos Estados Unidos. Então, aqui eu vou saber se é o banco que está vendendo, se é um short sale. Short sale é quando a pessoa já não está, já está perdendo para o banco. Quando o imóvel, o que ela deve, a dívida dela é maior do que o imóvel vale hoje. Então, ele está tentando negociar com o banco, tá? E assim por diante. Então, aqui eu tenho toda a informação, tamanho. Aqui eu tenho... Ui, desculpa. Esse número aqui, azul, é a identidade da propriedade. Você vai no órgão público, você sabe tudo. Quem é o dono, quem não é o dono. Enfim, tipo de construção, mapa e a história dela. Quem que vendeu, as últimas vendas, você sabe tudo.